Olá, gente. Essa semana, né, eu fiz um vídeo aqui, né, falando, né, do meu cachorrinho, que eu tava cuidando dele, que ele tava muito doentinho, né. E ontem ele partiu, né, ele faleceu. Foram 1 ano e alguns meses muito difíceis, muito duro, mas eu sabia que isso ia chegar, que isso ia acontecer em algum momento. Eu pensei em fazer, né, a eutanásia nele, conversei com as veterinárias porque ele estava sofrendo, elas não quiseram fazer. Então foi ficando mais difícil para mim ainda e mais difícil para ele também, né? À noite de quinta para sexta, né? Ele não dormiu a noite toda, ele nem sequer conseguia deitar. Eu também não, acompanhando ele. E ontem eu tive que sair para trabalhar. Quando eu cheguei, quando eu estava estacionando a minha moto, eu não escutei ele ladrar. Então, assim, por um momento eu pensei, será que ele tá? Será que ele não está? Na minha cabeça, mas não dei muita importância, né? E quando eu subi, realmente ele não estava mais. Tava só o corpinho dele. E, enfim. Então, eu resolvi, né, fazer hoje uma mandala para poder me ajudar, né, nesse processo de luto, de dor, que não é fácil, né? Por mais que a gente sabe que isso é um momento que vai chegar, a gente sente, dói, não é? E ele era um cachorrinho de 21 anos, então ele já tinha de tudo, né? De dodói, né? Então, realmente, né? Eu já tava esperando, mas não sabia que momento, né? Enfim. Então, hoje de manhã eu levantei e chorei, né? Bom, ontem à noite, antes de eu dormir, né? Ainda ontem, quando eu fui dormir, eu senti a presença dele. A espiritualidade falou que ele ia deitar comigo na cama, que ele ia ficar comigo. E eu sentia a presença dele, realmente eu sentia o rostinho, ele tocando assim com a carinha dele no meu rosto. Realmente eu sentia. Em algum momento eu senti, em duas ocasiões. E hoje de manhã eu levantei, eu chorei um pouquinho. E quando eu saí na porta de casa, eu vi um arco-íris de ponta a ponta. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês. E quando eu vi esse arco-íris, eu senti que era uma mensagem da espiritualidade pra mim. E eu tirei as fotos que eu mostrei aqui pra vocês. E agora à tarde, né, passei o dia assim, borocochô, normal, né? Quem já perdeu um animalzinho sabe como que é, igual um familiar, né? Ele era meu amigo, meu companheiro, meu filho. E aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para poder botar isso para fora. Então eu pensei, vou fazer uma mandala, né? Para quem não sabe, eu trabalho com mandalas, eu faço mandalas vibracionais, né? E as mandalas, elas funcionam como terapia, né? Elas te ajudam em todos os aspectos da sua vida, seja ele emocional, financeiro, para locais, né, empresas, como terapia, né, para expressão, como para tratar causas emocionais, equilibrar a energia de um ambiente, da casa.
E também elas nos traz mensagem da espiritualidade, né? Elas nos é como se fosse um oráculo, né? As mandalas, a gente pode usar ela também como um oráculo, né? Sabendo fazer as canalizações da maneira correta. E aí, eu falei, vou fazer uma mandala, vou fazer um desenho. E aí eu comecei a fazer esse desenho, né? Quando eu fiz esse desenho, me veio na cabeça teia de amor, né? Então, eu fui desenhando as teias, né? E aqui no meio ficou vazio. E eu fui desenhando essas teias, né? Eu nunca tinha ouvido falar, né? Em teia de amor, né? Teia de aranha que representasse amor. E aí, eu desenhei assim mesmo, né? E aqui ficou em branco, né? E eu não sabia, né? O que fazer aqui, sabe? E aí eu lembrei do arco-íris que eu vi de manhã. E eu coloquei esse arco-íris aqui. E aí eu vou ler para vocês, né? A mensagem dessa mandala, né? As leituras de mandalas, elas funcionam. Tem técnica para você fazer leituras de mandala, né? Mas eu normalmente, na maioria das vezes, eu faço leituras delas intuitivas, né? Como essa daqui, por exemplo, que me veio a palavra, me veio o nome na cabeça muito claro, teia de amor, e em seguida eu vi a imagem da telha de aranha. Então, às vezes eu não entendo, no caso, como foi dessa daqui, que eu nunca tinha ouvido falar esse nome, teia de amor, então eu pesquisei, né, para entender. Então eu vou ler aqui para vocês, né, a mensagem, um pouquinho, né, porque tem mais coisa, mas eu fiz um resuminho aqui do que quer dizer, né. Teia de amor, né, ela também são, né, ciclos de renovação, elas nos traz ciclos de renovação, né. Na casa, ela traz boas energias, né. Eu fiz essa mandala justamente para trabalhar, né, o meu emocional, para poder me ajudar. Quando eu fiz a mandala, eu canalizei ela, né, pedindo para que ela me ajudasse, né, a passar pelo luto, né, da melhor maneira possível, de uma maneira que eu conseguisse passar emocionalmente por ela rápido, que me auxiliasse a mim, que me auxiliasse a ele, trazendo muito amor, né? Eu pedia muito amor e cura, né? Enfim. Então, a teia nos traz isso, né? Ciclos de renovação, limpeza na casa, né? Na casa ela traz boas energias, né? Porque fica impregnada também a energia dele na casa, a energia emocional dele ter morrido aqui na casa, por exemplo, né? E nos traz forças e também ligação com Deusa Mãe, né? Das figuras de heroínas e das bruxas, né? Ela também nos diz para que estejamos atentos aos sinais do universo, né? Como hoje eu vi o arco-íris, né? Para mim veio muito clara a sensação quando eu vi o arco-íris. Me veio como uma mensagem, né? Que era alguma mensagem dele, sabe? A teia nos traz conexões espirituais, ela nos liga a pontos, né? Como família, né? Amigos, ancestralidade, também nos ajuda a ter paciência, né? Nos dá também estratégia. Também ela nos traz proteção energética, né? A teia também ela filtra energias negativas, sinais, né, do nosso inconsciente, né? Agora vamos falar, né, do arco-íris, né? O que esse arco-íris queria me dizer, né, quando eu olhei para ele, né? Nas tradições espirituais, o arco-íris descreve como corredor de luz que se abre logo ao partir de um amiguinho, logo na partida de um amiguinho, né? Isso me lembrou, né, depois que eu comecei a ler isso, me lembrou aquele filme
Coco, né? Em que tem aquele arco-íris, né? Que os cachorrinhos cruzam a ponte de arco-íris, né? E aí tem aquela música, lembre de mim, hoje eu tenho que partir, lembre de mim. E quando eu lia isso, eu lembrei dessa passagem, né? E de manhã, quando eu vi esse arco-íris, né, no céu, eu vi ele, né, tirei 2 fotos dele, e ele sumiu muito rápido, muito rápido, sabe? Fazia muito tempo que eu não via um arco-íris, sabe? Enfim, nas tradições espirituais, né, descrevem o arco-íris como um corredor de luz que se abre logo à partida de um animalzinho. Nos próximos 3 dias, o vínculo pulsa forte, né? Nos próximos 3 dias, né, a conexão, né, entre o dono e o animalzinho, né, ela é muito forte, ela é intensa, né? Em grupos mediúnicos, chamo de tríduo da ternura, tríduo da ternura. Janela em que o campo emocional da casa, né, fica sensível nesse período. A espiritualidade, isso, né? Que nesses próximos dias, na energia da casa, né, o campo da casa, né, a janela que é o campo emocional da casa, fica sensível, né? Por quê? Porque o animal, né, ele tá meio assim ainda, né? Ele não entende e ele sente a necessidade de estar perto do dono, né? Sente a necessidade de ter o contato com o dono dele, contato físico, visual, entre outras coisas, né? Então, por isso que eu senti a necessidade de fazer a mandala, né? Também para casa e para mim, para ele, né? Nesse período, a espiritualidade atua como jardineiro, que nesse período, né, é um período em que a espiritualidade, né, ela vem na casa fazendo limpeza, tentando ajudar o animalzinho, né, e aqui eles citam, né, Francisco de Assis e Mãe Maria Madalena, aqui eles citam, né, Francisco de Assis e a Mãe, né, Maria, que envolve o animal, né, com toda a sua ternura e amor, né. Então essa aqui é a minha mandalinha, uma mandalinha simples, mas mesmo que a gente veja como algo simples, é algo muito poderoso, né? E aqui ela vai ficar, né, nesses próximos dias, né? Não sei por quanto tempo, até o momento em que eu senti a necessidade, né, de ter ela aqui, né, vibrando, trabalhando, né, no meu campo, no campo da casa, nele, né? E é isso.